Guerra da Ucrânia e da Rússia. Como que está a logística das commodities? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o que eu tenho recebido das minhas redes sociais é uma quantidade muito grande de perguntas com relação à logística, que junto com as commodities hoje é a pauta da vez, né? É o tema que mais está em voga no mercado devido à importância que a Rússia e a Ucrânia têm no cenário global de fertilizantes, tanto energéticas quanto agrícolas, que o mercado só se deu conta das commodities agrícolas agora com a intensificação da guerra, com o impedimento de exportações, principalmente de trigo e de milho, que é o que a região ali domina, praticamente 30% do mercado global de trigo sai da região do Mar Negro. Agora, como que está realmente a logística? Porque muitos armadores marítimos de contêineres anunciaram que suspenderam operações nos portos russos e a Ucrânia, através da sua autoridade marítima, anunciou o fechamento dos portos até que a invasão seja suspensa, que a Rússia retroceda com a sua invasão. Então, realmente, naquela região, a logística ela está muitíssimo complicada. Isso liga um alerta vermelho aqui no Brasil quando nós falamos de fertilizantes, porque nós dependemos da Rússia em torno de 22% das compras de fertilizantes que o Brasil realiza, eles têm origem na Rússia. E vem muito nitrogenado, vem ureia, vem nitrato, sulfato de amônio dessa região. E dessa região, ainda quando nós adicionamos a Bielorrússia nesse jogo, 40% das nossas compras de cloreto de potássio, de MOP, vem da região do Mar Negro, ali do Mar de Azov. E é justamente isso que mais preocupa os produtores rurais aqui com o desabastecimento. Hoje nós já vemos já que para o produtor a falta de produto, a indústria ela não está repassando preços nem para revendas, muito menos para o produtor. Então, apesar de ter estoque no Brasil, as nossas importações elas têm sido recordes há 2 anos seguidos. Nós temos importado uma quantidade monstruosa de fertilizantes. Nesse momento, os importadores, as trading, as indústrias, elas não estão repassando preços, elas estão retendo parte desses fertilizantes até para ver como que o mercado ficará daqui para frente. E as notícias, aparentemente, ainda não são boas. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 8 de março de 2022. Aparentemente, a Ucrânia e a Rússia chegaram a acordo com alguns corredores neutros para evacuação da população de algumas cidades lá da Ucrânia. Começam a surgir agora alguns boatos de que essas sanções, esse acordo não está sendo cumprido por parte da Rússia. Não há ainda uma confirmação com relação a isso. E hoje também algumas sanções novas sanções começaram a ser impostas. Uma delas é o presidente americano, Joe Biden, anunciou que vai bloquear as importações de petróleo russo. Hoje as importações giram ali em torno de 600 mil barris por dia, segundo a AEA, a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos. Isso dá menos de 2% das compras americanas. Mas ele é um marco porque pode ser um primeiro passo para que outros países sigam o exemplo norte-americano. O próprio Reino Unido anunciou que até o fim desse ano vai suspender por completo as compras de transporte de petróleo russo também, mas ela precisa desse tempo para poder adequar o seu balanço de oferta e demanda. Então, devido ao conflito, o mercado realmente ele está bem agitado, muita volatilidade no mercado. Alguns fatos curiosos começam a acontecer no campo da logística. Uma delas é o transporte dutoviário. Então, as exportações de gás ainda, por meio dos pipelines, dos gasodutos que saem lá da Rússia, já vamos colocar na tela, eles não estão impedidos ainda, continua acontecendo o transporte de maneira normal. A principal empresa ali, que é a Gazprom, ela tem feito as reservas do gasoduto para poder transportar o gás para a Europa. Deixa eu encontrar aqui, Natural Gas Pipeline. Então, aqui nós não temos problema no transporte ainda. Apesar de que esse transporte ele acabou ficando um pouco mais caro nos últimos dias, porque começa a ser adicionado um prêmio de risco.
Esse é o sistema de transporte mais barato que nós temos. Nenhum outro sistema vai conseguir competir em preços com o transporte de produtos por esses pipelines. Então, o principal, como eu mostrei em outros vídeos, é o que sai aqui do Báltico pelo Yamal, que vai direto para a Alemanha, passando pela Bielorrússia e pela Polônia. Esse é o que tem o maior fluxo quando nós olhamos individualmente, e ele está operando normalmente. E o problema ele está em 4 pipelines que vêm aqui pela Ucrânia e vem pela Eslováquia, passa aqui até chegar na Alemanha, que é o principal canal de compras. Aí quase 40% desse gás ele vai para a Alemanha, 36,8%. Então, aqui, por enquanto, nós não temos problema, não temos nem notícias de ataques ainda, de explosões ou algum problema que impeça o trânsito desse gás por lá. O que começa a acontecer é o bloqueio, e isso que é uma das notícias que eu digo que foi a curiosidade desta semana, é que um navio de petróleo que estava indo aqui para o Reino Unido, os operadores portuários do Reino Unido simplesmente não receberam esse navio. Não queremos esse navio, e ele teve que vir para a França fazer a sua operação. Então foi um primeiro passo que nós tivemos, a primeira notícia que nós tivemos de algum problema com relação ao transporte de petróleo por via marítima, com navios vindo aqui para o Reino Unido. E para nós, o que interessa, como que está o negócio de fertilizantes lá. E aqui eu quero trazer 2 conceitos principais, porque no mercado marítimo, hoje ele é o principal modal de transporte do mundo, mais de 85% de toda a mercadoria do mundo, ela é transportada por via marítima. Ele é um modal de transporte barato, quando nós comparamos com o rodoviário ou principalmente com o aéreo, e ele consegue transportar grandes quantidades. Então, ele é imbatível com relação a custo. Naturalmente que ele tem um tempo de trânsito maior do que esses outros 2 modais, mas ele é compensado com planejamento e principalmente com o preço. E aqui nós temos 3 principais categorias de transporte que nós temos que separar muito bem para nós não misturarmos o que uma companhia marítima faz com uma atividade. Então, a primeira delas é, para transporte de granéis líquidos, nós temos indicadores de transporte de granéis líquidos. Os principais navios dessa categoria são os navios Aframax e os VLCC, os Very Large Crude Carriers. Então, esse tem o seu próprio índice de transporte. Vamos voltar aqui para a tela. Então, eles têm esse tipo de indicador aqui, tanker, um VLCC. Aqui está comparando com o Capesize, que é de carga seca a granel. Então, aqui outros benchmarks, VLCC também. Isso daqui é transporte tanker. Então, quando nós olhamos o transporte tanker, nós temos um mercado totalmente diferente de mercado de carga seca a granel, de carga geral, de cargas de containers. O que acontece aqui, fica aqui, como diz o ditado lá de Las Vegas. Até como nós pegamos a variação de valores de fretes, nós vemos que esses fretes aqui, que é essas linhas aqui, a linha verde, a linha roxa, ela teve uma variação, ela tem uma variação menor no mercado. Então, ele é um mercado mais estável. O que ela teve esse pico aqui, que ele começou aqui no dia 23 de fevereiro, que foi o dia anterior à invasão da Rússia, foi quando trouxe essa volatilidade, porque grande parte dos navios tankers em circulação tem bandeira russa. Então é normal que aconteça um pico de preços, e isso refletiu aqui nos indicadores do VLCC também, o Very Large Crude Carriers. Então nós tivemos um pico de alta de preços e agora a situação já começa relativamente a normalizar. Para o Brasil, isso daqui não vai ter um peso tão grande com relação aos fertilizantes, apesar que todos os índices têm uma certa relação, mas esse é o mercado justamente individual. O que eu quero mostrar para vocês é, nós temos empresas marítimas de containers que elas suspenderam as operações lá no Mar Negro, nos portos da Rússia. Então elas não estão indo operar lá. E os principais portos, elas estão nessa região aqui, que é o Mar de Azov
e é essa costa oeste da Rússia aqui que vai até a Geórgia. Aqui, basicamente, nós não temos operação, são portos praticamente pesqueiros, muito pequenininhos, um ou outro navio de container que vai para essa região, há um porto só, relativamente de médio para grande, ainda se comparado com esses outros portos aqui, mas não há tráfego realmente expressivo. Agora, aqui sim. O que eu quero mostrar é, essas pontinhos azuis que nós estamos vendo na tela, todos esses são navios de containers, ou ro-ro. Ro-ro é navio de transporte de equipamento que ele entra rodando, né? Roll-on, roll-off. Ele entra rodando e sai rodando dentro do navio para transporte normalmente de veículos. Todos esses navios aqui, eles são controlados basicamente por 10 empresas. E são essas empresas que ganharam muito, muito dinheiro no mercado nos últimos anos. Algumas delas, por exemplo, é a Maersk, que anunciou que não está realizando operações por lá, a CMA CGM, que é outra gigante, Hapag-Lloyd, temos a COSCO Shipping, que talvez seja a única empresa ainda de containers que está operando por lá, mas por ser uma empresa estatal chinesa, então ela mantém ainda uma certa regularidade de tráfego lá para os portos russos. Ele não está abrindo. Quando ele abrir, eu coloco o site para vocês aqui. Então, abriu aqui, ó. Então, essas empresas, elas têm uma vocação e elas trabalham exclusivamente com transporte de containers. Então, nós temos dois tipos de containers principais, que é o de 20 pés, que é o um TEU, 20 Unit Feet, alguma coisa, esqueci agora o que é, olha só. É o container de 20 pés e container de 40 pés. Há outros tipos, há open top, há flat racks, há container de 45 pés, mas os dois principais são containers de 20 pés e de 40 pés. E essas empresas, elas trabalham exclusivamente com este tipo de transporte. Como que está aqui a região, então, da Rússia? A Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia, ela está com as operações portuárias suspensas. Então, esses navios que se mostram aqui ainda são navios que estão ancorados, não estão realmente operando. E nós vemos aqui no porto de Novorossiysk que tem alguns navios operando. Mas, ó, como ele tem bandeira russa, bandeira russa, bandeira russa, bandeira russa, e esse daqui é a bandeira turca. Então, esses navios possivelmente sejam navios da COSCO Shipping, que possuem essas bandeiras desses países, é onde eles colocam esses navios, e eles estão realizando operações. Ó, esse já tem outro, ó. Esse é um navio ro-ro, um navio de transporte de carga, outro navio ro-ro de transporte de carga, mais um navio, será que é tudo navio ro-ro? Olha, por incrível que pareça, todos navios ro-ro. Será que esse daqui também? Não, esse é um navio de containers, realmente não fala quem que é o proprietário do navio aqui, mas ele tem a bandeira turca, é um navio de containers. Então, esse transporte por navio de containers aqui para a Rússia realmente está muito, muito prejudicada. Que tipo de produto que vai sofrer esse impacto? Café, açúcar branco, peças de reposição, defensivo, se saíssem algum defensivo de cá para importação. Então, produtos que você transporta por containers realmente terão uma dificuldade agora de serem transportados. E para você fazer uma cotação de container, para eu poder comparar com uma carga a granel, esse é um site bem tranquilo da Hapag-Lloyd, um dos maiores do mundo. Naturalmente, você pode fazer um cadastro aqui, é muito simples. E para você fazer uma cotação dessa, você pode simplesmente entrar com seu login e senha, buscar uma cotação e você vai colocar uma origem e um destino. Vamos ver, faz tempo que eu não acesso aqui. Acesso, standard, FAQ, vamos ver se ele vai habilitar a... Aqui, ó, vamos colocar uma cotação aqui de Paranaguá. No Brasil, vamos colocar uma rota que seja bem comum aqui, Norfolk, nos Estados Unidos. Norfolk, nos Estados Unidos, lá na Virgínia. Recebido colocando lá no terminal,
detalhes, vamos colocar uma saída aqui para dia 22, um container, ele é standard, não é um container refrigerado, não é um container open topic aberto, e aqui eu dou request a quote, eu já vou ter a cotação já em poucos segundos, eu já tenho a cotação na tela. Então aqui eu já tenho a cotação. Um container de 20 pés vai ter um custo de $7.500, mais as taxas portuárias, as taxas do armadores, e eu tenho essa cotação realmente definida. Demoramos ali menos de 30 segundos para termos uma cotação de transporte de cargas a containers. Agora, nós não transportamos fertilizantes em container. Então, não interessa para mim se a Hapag-Lloyd, se a Maersk, a CMA, a Hamburg Süd, o OneShipping, todas as empresas suspenderam as operações lá na Rússia ou lá na Ucrânia, porque eu não transporto fertilizante em container. Fertilizante, ele é transportado a granel. Isso daqui é uma desestiva de nitrato de amônio. Então eu tenho um grab aqui na área portuária e eu vou tirando esse fertilizante e ele vem num navio que é um navio chamado Bulk Carrier, que é um navio de transporte de carga a granel. Eu tenho outro vídeo aqui feito em Paranaguá, desembarcando cloreto de potássio, talvez um dos últimos navios russos que foram recebidos aqui no porto de Paranaguá. Da mesma maneira, é um guindaste, é um grab, capacidade ali de 30 a 40 toneladas, direto do próprio navio. Então esse é um navio Gearred, ele possui um equipamento de bordo e ele está descarregando aqui direto na tulha e cai no caminhão e vai direto para o armazém. Esses navios, eles não estão em propriedade de meia dúzia de empresa. Olha a quantidade de navios bulk carriers que nós temos no mundo. Ele é muito maior do que a quantidade de navios por containers. Então, dos 80% a 85% do transporte marítimo global que acontece, 15% em média container. Todo o restante é carga granel ou carga geral. Carga granel líquida e granel sólida. Então, há grandes empresas que operam nesse mercado, sim, como são essas duas empresas que eu separei para mostrar para vocês, que não tem relação nenhuma com transporte por container, que é a Eagle Bulk, é uma gigante do mercado. Esse navio aqui é um dos navios que ele tem, é um navio enorme. Outra empresa é a Castor Maritime, também outra gigante do mercado de transporte a granel. Mas a maioria desses armadores que transporta é um investidor que tem 2, 3 navios, coloca esses navios na praça para poder fazer a circulação. Então, tem ali centenas de milhares de navios com dezenas de milhares de proprietários. Então, o processo para eu contratar um navio desse é muito diferente de um processo que eu mostrei para vocês para conseguir uma cotação de transporte por container. Porque como ele é um navio que ele não tem uma linha, diferente do que acontece com o container, que é um navio liner, esse é um navio que nós chamamos de Tramp, T-R-A-M-P, é um navio errante, ele não tem uma rota definida, ele vai para onde tem carga. E é ali que começa a complicar, porque quando eu faço cálculo para transportar soja do Brasil para a China, por exemplo, eu vou ver quantos dólares por tonelada custa esse transporte, e é o que eu tenho aqui nessa tabela. Hoje, um transporte do Golfo para o norte da China está custando 68 dólares por tonelada. Do Brasil para o norte da China, 75 dólares por tonelada. Só que os armadores marítimos, eles não calculam assim. Eles calculam por dia. Então, quando ele faz o cálculo dele saindo daqui para um porto da China, ele vai fazer um cálculo. Puxa vida, quanto tempo é que vai demorar para eu chegar nesse porto, fazer a operação portuária completa, sair do porto, navegar até o meu destino, desestivar, desembarcar o produto lá e sair do porto para eu poder pegar uma outra carga. Então é esse cálculo que ele acaba fazendo. E aí que começa a complicar de como contratar um navio. Para eu acelerar o vídeo, eu vou mostrar para vocês como que foi uma negociação para o transporte de 9.000 toneladas de alumínio que foi feita. Então, quais foram os dados? Isso daqui é depois de muita troca de e-mail, para vocês terem uma ideia, até nós chegarmos nesta parte que nós chamamos de recap,
que é só para validar os dados que nós fizemos. Então, o que nós temos que informar para o amador primeiramente? Qual que é o afretador, o charterer? Porque o armador vai querer saber se esse camarada tem capacidade financeira, operacional, sabe o que ele está fazendo ou não. Se ele não souber, ele não vai colocar um navio à disposição para embarcar esse produto. Como esse era um cliente que já era muito conhecido no mercado, nós podemos colocar esse FCC, que é First Class Client, é um cliente de primeira classe. E nós colocamos aqui que anexar, o armador pediu para nós anexarmos o background dele no envio dos documentos. O que nós colocamos aqui? Que eram 9.000 toneladas de lingotes de alumínio em bundles, então eles estavam amarrados. E aqui é um dado interessante, que é a variação na quantidade de carga embarcada. O container, ele tem uma capacidade de carga lá de 28 toneladas, até esse peso, ou até o volume em metros cúbicos, eu consigo encher o container. Então, açúcar, pela densidade, pelo fator digestivo, eu coloco 22 toneladas e meia, o café eu coloco 19 toneladas e meio. Agora, quando eu vou para o embarque a granel, bulk ou break bulk, eu tenho que definir qual que é a variação. E aqui eu posso deixar para o armador ou eu decidir qual que é essa variação. Então, nesse caso aqui, por já estar uma carga break bulk, que é uma carga que eu consigo embarcar fracionada, já está toda amarrada, toda feita certinho, eu coloquei MoShopt, que é more or less, mais ou menos, charterers ou afretador options. Ou seja, more or less charterers option, mais ou menos a decisão do afretador. E o percentual máximo é 2%. Da onde que ele vai ir? Isso eu tenho que mandar um safe berth, safe port, um porto seguro, um berço seguro no porto seguro. No Porto de Santos, eu tenho que colocar qual que é o berço, então aqui Pier 32. Outras restrições aqui eu coloquei que devem ser checadas pelo armador, pelo dono do navio. No porto de destino, a mesma coisa, um porto seguro, um berço seguro, porto de Valham ou Valham, um porto de Roterdã, qual que é o meu indicativo de frete, quando que esse navio deve ser apresentado, qual que é a capacidade operacional desse porto, aqui nós colocamos 3.750 toneladas métricas, o Weather Working Day, por dia que o tempo me permita trabalhar. Sábado, 7 horas, ele encerra a operação, checks, que é Sunday and Holiday Excluded, ou seja, domingos e feriados ele não trabalha, e no dia que precede um feriado, ele começa a operação às 19 horas, ou após um feriado, ou segunda-feira, às 8 horas da manhã. E aqui é que começa a complicação. Esse UHTUTC é uma sigla que está dizendo aqui que se eu for unless used, if used, half time counting. Ou seja, não vou usar, mas se for usar, todo o tempo que for usado vai contar integralmente para o cálculo de laytime, porque é o que vai fazer o cálculo de diária, aquilo que passe do que foi previamente acordado. Então, se eu tenho 9.000 toneladas para embarcar numa capacidade diária de 3.750, então em menos de 3 dias, 2 dias e meio, eu consigo fazer essa operação portuária, ok? Aquilo que passar de 2 dias e meio, o armador vai cobrar de mim como uma multa de demurrage. Então eu já negocio qual que é essa demurrage. Nesse caso, $10.000 por dia pro rata. Então eu não preciso completar 24 horas de atraso para incidir essa multa de 10 mil. Se eu passar 3 horas, vai ser 10 mil divididos por 24 vezes 3, e aí eu vou ter qual que é a tarifa de demurrage que eu vou pagar. E tudo isso eu negocio como um armador. Isso demora muito tempo para acontecer, às vezes 2, 3 semanas, para só então eu ter essa confirmação que é o valor de $35 por tonelada, nesse shipping term que é FIOS, Free In, Outstowed, Lashed, Security and Damage. Ou seja, Free In, a responsabilidade de embarcar o produto é minha, Free In, FIOS, Free In, Outstowed, ou seja, e a estiva também é de minha responsabilidade. Lashed, Security and Damage, a amarração e a peação, inclusive a madeira que vai ser utilizado para esse trabalho de estiva lá dentro, é por minha conta.
Então, o que eu quis mostrar aqui é muito complicado você contratar um navio diferente do que acontece com o container. E o que isso tem a ver com a logística lá? Porque um dos pontos que eu posso decidir numa contratação dessa de navios é dizer que eu não quero um navio com bandeira iraniana, porque eu estou mandando açúcar para os Estados Unidos. Se esse navio de bandeira iraniana for num porto americano, é feito o arresto, esse navio fica preso, eu não consigo receber o pagamento, inclusive o produto fica preso também. Então, com as restrições que começam a ser colocados hoje lá no Mar Negro, nós vamos ver a quantidade de navios que ainda estão circulando, inclusive no Mar de Azov. Por quê? Porque navios com bandeira da China, bandeira da Rússia, aqui deve ter outros navios com outras bandeiras que eles vão operando, olha, só porque eu falei só a bandeira da Rússia. Nesse meio deve ter outros navios, outras bandeiras. Então, navios que têm outras bandeiras aqui, Ilhas Virgens, Hong Kong, essa daqui não consigo ver aqui, não sei qual que é essa bandeira, sendo bem sincero. Então, esses navios que não têm bandeiras europeias, norueguesa, inglesa, americana, que não estão sofrendo sanções, eles podem continuar operando normalmente lá. E é o que está acontecendo que nós vemos aqui. Então, fertilizante hoje, eu tenho alternativas de importação de fertilizante. Inclusive, o MAPA, o nosso Ministério de Abastecimento de Agricultura Pecuária aqui do Brasil, ele confirmou que na última sexta-feira um navio de fertilizantes embarcou num porto russo. Então, há alternativas. Essa importação ela não está bloqueada. Ela é possível. Há dificuldades, vai ficar mais caro esse transporte, sim, porque esses armadores vão cobrar um pouco mais caro pelo risco que há aqui. Os P&I Clubs, que são os clubes de seguros, Protect and Insurance Clubs, que asseguram a embarcação e não a carga, há P&I Clubs na Rússia, há P&I Clubs na China, há P&I Clubs em paraísos fiscais por questões tributárias. Esses P&I Clubs alternativos, eles conseguem assegurar essa embarcação. Então, a situação é preocupante? Sim. É desesperadora? Não. O desespero está muito mais pelo lado do que nós vemos nas redes sociais, das mídias, do que realmente está acontecendo no mercado. E uma parte disso é porque há muito desconhecimento com relação a como que funciona o mercado de commodities na prática. Pronto, falei. Porque nós vemos muitos operadores de commodities de tela, hoje, que são traders de tela, que estão no mercado financeiro, e eles não são traders de commodities, eles são traders de derivativos de commodities. Então, eles entendem razoavelmente bem do funcionamento, do mecanismo daquela commodity. Então, ele sabe que trabalha no tripé de oferta, demanda e estoques. Eles analisam muito bem, muito competentes na análise gráfica deles, mas eles são traders de derivativos de commodities. E a ideia do canal até aqui é levar essa informação de prática de commodities na prática, que é isso que eu faço há mais de 20 anos. Então, o que eu quis mostrar com esse vídeo é uma situação complicada, delicada, há algumas interrupções ainda, mas o principal fator está no lado do container. Esse realmente há problemas. Então, problemas na exportação brasileira de café, problemas na exportação brasileira de proteína animal, aves e suínos também, produtos que amendoim, que precisam ir por containers. Esse nós estamos realmente com problema, e aquilo que sai da Rússia para o restante do mundo por container também está com problema. Agora, cargas a granel, esse não está com problema. Desculpa, vamos corrigir. Não está impedida. Ele tem algum problema porque você reduz a quantidade de navios com bandeiras que estão dispostos a operar nessa região, mas lembrando que a maior quantidade de navios hoje do mundo possuem bandeira chinesa. Muitos navios nas Ilhas Virgens Britânicas, Macau, esses outros aí territórios que tem aqui no Caribe. Também muitos proprietários de navios colocaram a bandeira ali por questões tributárias. E nós vemos no mapa, como dizem ali,
contra fotos, imagens, não há argumentos, nós vemos que, por mais que há restrições, o fluxo de transporte de carga seca a granel, ele continua. Quando nós colocamos de tanker, também tem uma quantidade de tankers trabalhando, inclusive na Geórgia, aqui que foi invadido pela Rússia já há bastante tempo, na Turquia também, e aqui na região da Romênia e da Bulgária. Qual que é o fluxo que diminuiu bastante? O de containers. Quase nem aparece no meio dessa quantidade de navios. Então, para importação de fertilizantes, nós conseguimos fazer, conseguimos transportar, vai ficar mais caro ainda, e a maior dificuldade hoje, ela está relacionada aos meios de pagamento. Apesar de poucos bancos russos terem sido retirados do SWIFT, são bancos importantes e ainda há uma nuvem ainda sobre como que nós conseguiremos fazer o pagamento para essas empresas da Rússia e da Bielorrússia, porque a Bielorrússia entra nesse emaranhado também de sanções comerciais. Então, hoje a grande pergunta é essa: eu vou continuar comprando e conseguindo pagar o fertilizante da Rússia? Porque transportar, nós vimos aqui com dados, com imagens e pela dinâmica da negociação, que sim, ainda vai ser possível. Uma alternativa é o que o Brasil faz com o Irã. O Brasil ele compra a ureia do Irã e ele exporta milho lá para o Irã, ele faz uma troca de documentos de transporte, de BLs, de Bill of Lading, que chama-se Exchange for BL, essa operação, e nós pagamos para uma conta que esteja fora do Irã. Então eu consigo comprar milho, eu pago numa conta fora do Irã, numa moeda que não seja dólar, de preferencialmente, e esse dinheiro fica lá e o Irã usa esse dinheiro para fazer as suas compras no mercado internacional, recebendo somente o produto. Cuba faz assim, eu trabalhei muito com Cuba no passado, eu fazia pagamento via Banco do Brasil para a Itália em euros. Então eu não mandava dinheiro em dólares para Cuba, mandava para a Itália em euros, é uma alternativa. Não sabemos como que ficará essa questão. Então, para finalizar, espero que vocês tenham entendido os conceitos de navios de container. Tira Maersk, Hapag-Lloyd, CMA, essas empresas de containers do contexto de embarque de fertilizantes, porque elas não embarcam fertilizantes, elas embarcam só produtos por container. Nessa seara estão os defensivos agrícolas, e coloque na seara de cargas secas a granéis, cargas secas a granel, navios que possuem dezenas de milhares de proprietários e a bandeira do navio importa, e os portos russos continuam operando para esse tipo de situação. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe o vídeo ali para ajudar o canal a crescer, também para ajudar alguém a entender essa dinâmica no mercado que é específica de commodity realmente na prática. Curta o vídeo e deixe nos comentários o que você achou, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!